vai conversar com a Vivi, representante da escola EC, que vai falar pra gente um pouquinho sobre os cursos de idiomas 30 a mais, ou seja, para as pessoas com mais de 30 anos. Oi Vivi, tudo bem? Bem-vinda ao Canadá Festival. Se apresenta pra gente. Claro, tudo bom, Mica? Quanto tempo? É um prazer estar aqui, conversar com vocês, falar um pouco sobre o Canadá e sobre nossas escolas no Canadá. Eu sou a Vivi, eu sou a gerente de vendas da EC no Brasil, trabalho com a EC há mais de 5 anos e meio, por aí. E a EC é uma escola de rede, né? Uma escola que hoje aí tem 22 centros no mundo todo. Então, a gente tem não só centros no Canadá, mas também centros nos Estados Unidos, Europa, África do Sul. E a gente tem, na verdade, toda uma padronização desses centros, né? Então, sei que hoje a gente vai falar bastante de Canadá, mas é legal, assim, reforçar para os nossos alunos que essa padronização, não só de infraestrutura, mas principalmente a padronização acadêmica, ela acontece em todos os nossos centros. Então, para aquele estudante que está na dúvida, Montreal, ou Vancouver, ou Toronto, né, o centro, né, e a parte acadêmica sempre irão disponibilizar, né, o melhor dos centros, né, dentro dessa padronização. E o que vai diferenciar, é claro, vai ser o destino aí que nosso estudante vai escolher de acordo com o perfil dele, que a gente sempre ajuda, né? Ah, legal. Bom, a gente sabe que muitos brasileiros, né, aproveitam as férias ali do trabalho, da escola, para aperfeiçoar o inglês. Qual a vantagem de fazer esse programa, né, de estudar esse tempo aí no Canadá? E dá para aprender mesmo nesse curto período? Mica, super ajuda. Assim, intercâmbio, a gente sempre brinca que uma semana, 2 semanas, qualquer tempo que o nosso aluno ele estiver para fazer, né, ele tiver disponibilidade para fazer intercâmbio, é super importante. É claro que quando a gente vai fazer o intercâmbio, né, a gente vai com a proposta de aprender, inicialmente, né, aprender uma outra língua, né, sempre normalmente é o que a gente vê, né, que é a primeira ação para esse movimento do estudante procurar um intercâmbio. Mas, de fato, o que a gente vê, essa riqueza cultural e tudo que o estudante absorve durante o intercâmbio, não tem nada igual, né? Então, se o nosso estudante ele tem 4 semanas, 3 ou 2 semanas, ele não vai ganhar, né, apenas o aprendizado da língua, que sim, ele consegue alavancar, né? Mas ele consegue, de fato, sair da zona de conforto, vivenciar uma outra cultura, né? Abrir a cabeça para outras experiências, conhecer pessoas de todo canto do mundo. Então, isso para mim é a coisa mais importante, né? Eu já fiz intercâmbio, eu sei que você também já fez alguns, e de fato o que a gente traz, né? A gente acaba trazendo a língua, né? Porque a gente está lá, né? É o nosso objetivo, sim, mas a gente traz de memória, né? A gente traz todas essas amizades que a gente faz. Então, de fato, conhecer o mundo, né? Fazer esse intercâmbio, que é uma viagem completamente diferente de uma viagem de turismo, de fato vale muito a pena. E relacionado ao aprendizado, 4 semanas é um tempo bem ideal para o nosso estudante sentir que ele conseguiu alavancar em todas as habilidades, porque de fato tem a primeira semana, é sempre uma semana de adaptação para o estudante, seja de clima, né? Seja da cidade que ele não está habituado, saudade de casa, conhecendo outras pessoas. Na segunda semana ele já está mais climatizado, então ele já se sente mais solto. Começa a aproveitar de fato a escola, os amigos, o destino. Terceira semana, curtição. Quarta semana já vai dando aquele apertinho no peito que sabe que vai ter que voltar. Então a gente vê muitos estudantes de curta duração, né? Até um pouco mais velho, né? Assim, 25 anos, que já está entrando no mercado de trabalho, já tem de fato essa urgência no aprendizado. Então também acabam que a gente tem diferentes cargas horárias, né, do nosso curso de inglês nas nossas escolas, mas às vezes até para quem tem um curto espaço de tempo, como 4 meses, fazer o inglês intensivo consegue de fato preencher essa necessidade da língua durante esse tempo. Show! Agora você pode falar um pouquinho pra gente sobre a escola e sobre os centros disponíveis no Canadá? Tá, hoje no Canadá a gente tem 3 centros. A gente tem o centro de Montreal, o centro de Toronto e o centro de Vancouver. O nosso centro de Toronto acaba que é o centro onde a gente recebe mais aluno, principalmente mais aluno brasileiro,
né? É um destino muito popular. Canadá, né, é o destino mais popular hoje para brasileiro. Falando um pouquinho desse perfil, gente, majoritariamente, né, Montreal, né, a gente tem, um destino onde você fala não só o inglês como o francês, tanto que na nossa escola a gente tem curso não só de inglês, como só de francês e também bilíngue, e é um destino que a gente fala que ele é mais europeizado, né, até por essa cultura francófona que tem, né, a segunda maior cidade do mundo que fala francês, né, tirando aí Paris. Né? Então, a gente vê, de fato, toda essa parte arquitetônica, né? A parte também de colonização. Então, tem um perfil, seria um pouco mais velho, né? Até na nossa escola a gente recebe um perfil mais 27, 28 anos. Isso para intercâmbio, não que seja velho, né, gente? Eu já passei bastante dos 30, não é isso que eu quero dizer. Mas é um perfil mais maduro de aluno, que está procurando não só o aprendizado da língua, mas ele também está procurando história, ele está procurando bons restaurantes, ele está procurando, né, um good time, e a gente sempre fala que é num pace um pouco mais devagar, né, ao contrário, de repente, de Toronto, né, que é uma cidade bem mais cosmopolita, né, é uma cidade que... Montreal tem muito festival também, né, inclusive Cirque du Soleil veio de Montreal, mas Toronto tem uma vibe mais... Nova York, assim, não querendo comparar com Nova York, mas ela tem um pace mais rápido, ela tem coisas acontecendo mais rapidamente, você tem não só festivais, mas você tem a vida noturna extremamente animada, você tem diferentes, você tem uma mais multiculturalidade, né, em Toronto, até por ser maior também. E, assim, falando de clima, as duas cidades, né, que estão mais perto aqui, falando da costa leste, tem um clima que para o brasileiro a gente tem que entender muito o período, né, que ele vai, para poder, né, compartilhar com ele esse frio que ele vai sentir. Então, Montreal e Toronto, né, no inverno, é bem frio, neva, mas são cidades que são, de fato, preparadas para esse inverno, ao contrário aqui do Brasil, né, que a gente tem cidades, principalmente no sul do Brasil, que fazem frio mesmo, e a gente sabe que não tem calefação, né, que a gente não é preparado. Então, Montreal tem uma cidade subterrânea, inclusive a nossa escola que fica na St. Catherine Street, que é a parte Old Town, né, de Montreal, né, se você quiser, você vai para a escola, você não precisa nem pegar frio, porque você do metrô já para ali, e você já sobe para a escola. Então, de fato, toda cidade, né, de todas as cidades do Canadá são muito bem preparadas e equipadas. Você vai sentir frio no inverno, né? Se você estiver atravessando de um lugar para o outro, mas até as roupas são mais leves. A gente até brinca com os alunos. Não precisa levar casacão daqui, porque aqui a gente vai ganhar o efeito cebola, botando um monte de roupa, e aí chega lá, não, lá eles têm os casacos apropriados, um só casaco já basta, você já consegue enfrentar esse frio. Mas também tem um verão, o Canadá tem as estações do ano muito bem, né? Determinadas. Então você de fato consegue ver a primavera, o verão, o outono, o inverno. E também no verão é uma época super bonita, que você recebe bastante turista. Então, falando um pouco desse perfil de Montreal para Toronto, Toronto a gente também recebe nas nossas escolas um público 30+, até porque a gente tem um centro 30+, lá, que depois eu conto um pouquinho aí para vocês. Mas eu diria que é uma cidade mais vibrante, assim, de coisas para fazer, a lá Nova York, a lá São Paulo, mais rápida no movimento. Quando a gente fala de Vancouver eu tenho a sensação que é uma cidade, tá na outra costa, tá na costa oeste, é uma cidade que tem muita natureza em volta, ao contrário de Toronto, né? A gente tem o famoso Stanley Park, uma cidade que ela é toda em volta, né? Na verdade, a ciclovia, né, corre por toda ela, você tem toda a vista das montanhas. Então, é uma cidade que você está em volta da natureza o tempo todo, oferece tudo que uma grande cidade como Toronto também oferece em Vancouver, mas é uma cidade que tem aí um pace, diria, mais devagar. Então, a gente tem muitos estudantes mais novos, que até pelo clima, né, mais novos que eu digo 18, 20 anos, acaba preferindo até Vancouver, porque tem um clima mais ameno, tanto no verão quanto no inverno. Não tem esse inverno tão agressivo, né, para nós brasileiros como Montreal, como Toronto. Então, é um outro perfil nesse sentido. No inverno também é super gostoso, né? Você vai para Whistler, né, pertinho, você pode esquiar também.
Então, a gente tem 3 cidades que têm esses perfis, né, que são um pouco diferentes, mas como a nossa escola, né, é uma rede única, né, e quando eu falo uma rede única, não é franquia, assim, é um dono só de todas as nossas escolas. Um dos motivos, na verdade não um dos motivos, né, uma das vantagens que a gente tem é que a gente tem vários alunos que acabam estudando nos 3 centros, né? Então faz Toronto, Montreal e depois Vancouver, né? Então você pode comprar 2 semanas em cada centro, fazer um tour pelo Canadá, conhecer, né, e sentir todos os destinos. Então também é uma grande vantagem para os nossos alunos. Vivi, agora conta um pouquinho pra gente sobre o programa, né, da EC 30+, para as pessoas com mais de 30 anos. 30+ é um sucesso, né? A EC criou o 30+ há 8 anos atrás, né? Então hoje a gente tem o conceito 30+ em alguns destinos da EC. A gente tem hoje na Europa, a gente tem Malta, Londres e Dublin. Nos Estados Unidos, a gente tem Nova York, e no Canadá, que é o nosso, né, principal destino hoje, a gente tem em Vancouver e em Toronto. Então, como é que funcionam os centros 30+ da EC? Em todas essas escolas, a gente desenvolveu uma ala da escola, então é o mesmo endereço, não muda o endereço, é o mesmo prédio, mas a gente pega uma ala dessa escola e transforma toda para o público exclusivo 30+. É importante lembrar que é opcional. Não é porque eu tenho, por exemplo, 36 anos que eu sou obrigada a estudar no Centro 30+. Não. Eu posso estudar no Centro 16+, que é a idade mínima dos nossos cursos adultos. Mas no 30+, se nosso estudante, quando ele chega lá, é muito legal. Por quê? Porque a gente faz até com que a atmosfera, né, da infraestrutura mude. Então, a gente tem toda uma infraestrutura mais arrojada, né, com uma decoração diferente da decoração 16+, uma decoração mais madura, né? A gente tem, obviamente, só estudantes acima de 30 anos, a gente não aceita 29 anos, por exemplo, então é exclusivo 30+. E dentro de sala de aula, todas as aulas, não só as aulas principais, mas dependendo da carga horária do aluno, as aulas eletivas também, elas são exclusivas para o público 30+. Então, a grande vantagem é que a gente consegue trazer assuntos mais maduros, pertinentes, né, para o público 30+. E para quem já deu aula, para quem dá treinamento, para quem se envolve com o público, sabe como é difícil quando a gente tem que, né, conseguir lidar, né, com uma plateia onde você tem, por exemplo, um menino de 16, você tem um homem de 30 e, de repente, né, uma mulher mais velha aí de 65 anos. Para você trazer assuntos que sejam interessantes, né, e que consigam impulsionar aí, né, esse interesse de todo esse público de diferentes idades, é mais desafiador, né? E é claro que a gente consegue fazer isso, consegue porque os nossos professores têm toda a didática e metodologia, mas numa turma 30+, isso fica muito mais fluido. Então, o feedback dos nossos professores e alunos é excelente porque a gente traz temas corriqueiros de mercado de trabalho. Majoritariamente, quem é o nosso público 30+? Majoritariamente, ele vai ficar um curto período de tempo, até 4 semanas é o máximo que a gente vê, né, dos nossos alunos. Por quê? Porque é férias de trabalho, dificilmente você consegue ficar mais de 4 semanas. Majoritariamente já tem família formada e é difícil, né, ficar 4 semanas, né, paizão fora de casa e você aqui com o filho, então fica mais difícil. E eles têm o quê? Uma urgência no aprendizado, né? Então, normalmente, 30 anos ou mais que não tem o inglês fluente, se quer decolar na carreira, vai precisar fazer um intensivo, se dedicar para conseguir alavancar de cargo. Então, a gente sabe isso, né, através de estudos e N reportagens que saem diariamente. Então, normalmente, esse público, ele acaba sendo mais dedicado, né? Ele é mais participativo, ele fica depois da aula nos nossos espaços 30+, às vezes fazendo alguma reunião que tenha de trabalho, né, às vezes fazendo os exercícios dele, e faz muito network, né, que são pessoas que estão aí no mercado de trabalho se conhecendo e que pode ser muito vantajoso. Então, o 30+ é um dos nossos programas mais vendidos hoje, né, para o nosso mercado, justamente por conta desses diferenciais que a gente tem aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canada Festival. Beijão e tchau! Quero agradecer ao time da ETC, a você, Mika, em especial, pelo convite para a gente poder falar um pouco sobre a EC no Canadá.
Convido a todos os estudantes que estão aí para fazer esse intercâmbio maravilhoso, que tirem do papel. A gente está enfrentando um ano desafiador, mas é um ano bacanérrimo para a gente, de fato, pensar, né, conversar com os especialistas da ETC sobre intercâmbio, né, falar sobre, né, todas as dúvidas. A gente está sempre à disposição de vocês. E eu espero encontrar todos no Canadá quando vocês vierem fazer o intercâmbio com a EC, viu?